Olha, hoje completa um ano do atentado ao JB Litoral. O crime continua sem resposta. Nós produzimos uma reportagem especial sobre o assunto. Confira. Um ano de dúvidas. Desde aquela madrugada do dia 26 de março de 2018, quando 5 tiros foram disparados contra a sede do Jornal dos Bairros, em Paranaguá, ninguém foi preso. Os tiros foram na direção da mesa onde o jornalista Gilberto Fernandes trabalhava, e as lembranças daquela noite não serão esquecidas. Hoje, Gilberto não está mais à frente do Semanal, por temer por represálias. Eu me afastei porque quando deu todo esse tempo sem nenhuma ação, sem nenhuma atividade, sem nenhuma resolução, eu achei por bem melhor, me afastar do jornal. Por quê? Porque o atirador continua solto, o mandante continua impune. E eu não poderia ser irresponsável a ponto de permitir que minha filha, que comanda o jornal, está à frente disso, disputando comigo isso. A minha equipe que está aí também trabalhando, o jornal, que hoje é nosso ganha-pão, eu não podia permitir. Então eu me afastei, partindo do princípio que no início dessas investigações, o primeiro delegado que comandou o processo, o Dr. Nilson Diniz, deixou claro que se trata de um crime político. Muitas coisas mudaram na vida de Gilberto desde então. Hoje, ele vive com medo. Eu estou andando no carro, eu fico cuidando não só da motorista, que é minha filha, mas mesmo dos retrovisores, Se eu não tem alguém seguindo, quando eu sento num local, eu nunca sento de costa para a porta, É muito difícil. Mas mudou radicalmente. Os problemas de saúde aumentaram, graças a Deus estou me tratando, e mudou também uma coisa fundamental. A forma de avaliar o próprio jornalismo investigativo em favor da população. O que me pergunto hoje? Vale a pena? O medo da impunidade é um dos mais difíceis de ser enfrentado. A demora para apresentar uma solução pode ser percebida em algumas comparações. No Rio de Janeiro, cidade com mais de 6 milhões de habitantes, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes está praticamente solucionado. O crime foi no dia 14 de março de 2018. Menos de um ano depois, os suspeitos da execução foram presos e agora a polícia trabalha para identificar seus mandantes. Mas não é preciso ir tão longe para perceber que o caso de Paranaguá caminha lentamente. Em Curitiba, a 90 quilômetros do litoral, as rádios 98 FM e Mundo Livre e a Band TV foram alvos de ataques no ano passado. No dia 16 de fevereiro, um homem jogou uma bomba caseira na sede da Band. No dia 20 de fevereiro, o mesmo homem teria usado mais uma bomba caseira para atacar a sede das duas emissoras de rádio que ficam no mesmo espaço no bairro Mercês. Nestes casos, o suspeito foi preso apenas 5 dias após o ataque. Douglas Santucci é apresentador, repórter e diretor de conteúdo da Band Paraná e nos contou que a motivação desses ataques, promovidos por este homem, foi a de que ele ouvia insultos no rádio e na TV e acabou interpretando como algo pessoal. Foi uma bomba caseira lançada às guaritas. Aqui o nosso porteiro ficou bastante ferido, queimado. Na 98 FM, por sorte, o porteiro não foi tão atingido assim, mas é algo que na época preocupou muito, principalmente, por se tratar inicialmente de um atentado, por não saber qual é o motivo, dessa agressão, e na sequência, por um trabalho bastante rápido da Polícia Civil, esse rapaz foi detido e está preso.
Para a jornalista Silvia Valim, a profissão do jornalista é muito arriscada. Ela sofreu um ataque quando estava prestes a entrar, durante a madrugada, em uma rádio onde trabalhava em Curitiba. O carro onde ela estava foi alvejado por 11 disparos de arma de fogo. O atirador foi identificado na mesma semana. Certamente nós vivemos um momento de grande liberdade de expressão, né? As redes sociais estão aí para provar isso, e não deveria ser diferente com a liberdade de imprensa. Mas infelizmente nós estamos sendo censurados diariamente, correndo riscos diariamente. Nesse caso que eu vivi, por exemplo, nós podíamos ter morrido. O jornalista exerce um papel de grande e extrema importância, tornando-se cada vez mais indispensável para o bom funcionamento da sociedade moderna. Além de mantê-la bem informada, abre os olhos para aquilo que não se quer ver ou que já se tornou invisível. No dia 26 de março de 2018, tentaram calar a voz do Jornal dos Bairros. No caso do atentado contra o Jornal dos Bairros, a Polícia Civil do Paraná, em nota, disse que desde o momento do crime, um inquérito policial foi instaurado para a apuração dos fatos. Citando ainda que todas as medidas cabíveis foram tomadas, entre elas a oitiva de diversas testemunhas e análise de câmeras de monitoramento da região onde o crime ocorreu. Já o Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, disse que aguarda a conclusão do inquérito policial que apura o caso. Apesar dos esforços, na prática, o crime segue impune. Um ano sem resolução, sem saber quem foi o autor dos disparos e, principalmente, quem foi o mandante do atentado. Toda e qualquer informação que eu tenho sobre esse processo, eu consegui, graças a estar procurando, pedindo. Hoje tem um escritório de advogados que também cuida dessa situação, que é o escritório do Dr. Elias Matarassade, que também cuida da situação. Então, mas mesmo assim eu não tenho informações nenhuma das partes envolvidas na elucidação desse processo. A nossa profissão tem o dever de levar à tona a verdade. E o que nós não podemos permitir é esse assédio velado, ou seja, tentam induzir que nós não devemos falar porque algo de ruim vai ocorrer. Então, eu não quero falar, eu não quero sofrer um comentário pejorativo mais tarde, ou eu não quero ter a impressão de que alguém da minha família pode ser atacada. Então, é justamente isso que querem, nos calar. E é justamente isso que o profissional não pode fazer, nós não podemos ceder. Nós temos que continuar levando a informação. É importante que a Polícia Civil, que o próprio governo do Estado esteja bastante atento a isso, a uma celeridade nas investigações, porque é algo que não pode ficar impune. Se existe algo que, inclusive, incentiva novos ataques, é a impunidade. Então, é claro, a gente não pode aceitar, tem que fazer essa cobrança, seja por meio da imprensa, seja em conversa com os investigadores responsáveis, mas é necessário que haja uma cobrança para saber se a investigação realmente ela correu de certa maneira e um resultado, se ela vai ter resultado ou não. É preciso dar uma resposta, não somente aos jornalistas, mas à sociedade, porque pode se tratar de um atentado à liberdade de expressão, isso a gente não pode aceitar. Em maio de 2015, no Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná lançou a campanha Basta, que serve para alertar sobre a importância de se ter uma imprensa livre que fale com o público de maneira plural e independente. Essa campanha visa fixar a imprensa livre como um componente essencial para uma sociedade democrática e é a maior já promovida pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná. É uma campanha que ganhou uma repercussão grande entre a categoria e o que a gente tem orientado o pessoal é que nos comunique sempre que tenha isso para que a gente possa agir na hora, quer dizer, que a coisa aconteça e você consiga intervir, ir atrás, cobrar da polícia, cobrar da Secretaria de Segurança para que isso seja feito. Em outubro de 2018, o renomado jornalista Jamal Khashoggi foi estrangulado e esquartejado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Isso porque, em seu último artigo para o jornal Washington Post, denunciou os obstáculos à liberdade de imprensa no mundo árabe e escreveu que, infelizmente, essa situação provavelmente não mudará. Ele foi assassinado em uma missão de calar a voz de mais um jornalista. Jamal Khashoggi foi lembrado em um ato em frente à Torre Eiffel no dia 2 de novembro de 2018, data decretada pela ONU como Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas.
morosidade em solucionar o caso de Paranaguá levou outros órgãos de imprensa a se manifestar. A Associação Nacional de Jornalistas, a ANJ, emitiu uma nota afirmando que é profundamente lamentável e preocupante que, passado um ano do atentado ao jornal JB Litoral, o crime não tenha sido ainda esclarecido e os culpados não tenham sido presos e encaminhados à justiça. A nota ainda afirma que a impunidade tem sido uma das principais razões da continuidade de crimes contra o livre exercício do jornalismo em nosso país. Por fim, a nota da ANJ destaca que quem ataca a imprensa ataca o direito de todos os cidadãos serem livremente informados. É imperativo que o atentado ao JB Litoral seja esclarecido e os culpados sejam punidos. Na Assembleia Legislativa do Paraná, outras vozes se levantaram para cobrar a solução do caso. E o que me causa estranheza é que nós estamos chegando a um ano e até agora não há nenhuma decisão das autoridades envolvidas, o que é lamentável. Eu quero colocar aqui, dizer para a sociedade paranaguara, dizer aos amigos do JB, o jornal, que o Gabinete do Galo vai entrar nessa parada também, para cobrar, estarei cobrando as autoridades para saber aonde está esse processo parado, que aparentemente está parado, que é um absurdo. A liberdade de imprensa está onde? O meu direito de ir e vir está onde? Então, nós, homens de imprensa, quando nós sofremos porque falamos a verdade, é dessa forma que vem o resultado. Tentativa de homicídio. Isso é gravíssimo. Isso não pode ficar assim, não ficará, essa impunidade não deve permanecer. Todos os casos de atentado contra a liberdade de expressão, contra o direito constitucional que os jornalistas, os veículos de comunicação têm, são casos que devem ter um respaldo grande das autoridades. Nós apoiamos as investigações, como aconteceu já em outros estados também aqui no Paraná. Casos como esse têm que ter uma atenção especial da Polícia Civil. E como já aconteceu, nós sabemos que a Polícia Civil deve estar com uma equipe de inteligência. Não acredito que demore mais tempo para ter indicação de quem são os autores, os interessados num atentado como esse. Enquanto espera, a rotina de Gilberto segue dominada pelo medo. Eu quero poder andar novamente na rua, sem ter que ficar olhando para trás e para os lados. O estado do Paraná é um dos estados onde profissionais de imprensa mais sofrem com ameaças, e a cidade de Paranaguá é uma das principais onde profissionais de imprensa sofrem ameaças. Nós mesmos aqui da ATVCI, por trazer informações, acabamos sofrendo com ameaças. Sofremos com a questão dos pescadores, vários funcionários aqui foram ameaçados de morte. Sofremos quando colocamos uma informação sobre tráfico internacional de droga, que a pessoa veio aqui na portaria armada, acompanhada de funcionários aí do município, ameaçando de morte. Na política, ameaçaram derrubar aí a cerca da TVCI, e isso tem sido comum. Arruaceiros virem aqui em frente à televisão, vândalos, criminosos, aprontar arruaças quando são colocadas as verdades no ar. A TV faz isso com muita propriedade, sempre com critério e com provas, porque papagaio também fala. Então, quer dizer, agora, com relação especificamente ao JB Litoral, causa estranheza e muita preocupação. Nomes foram levantados, mas quem tem que trazer para o limpo é a polícia. Então fica aqui um apelo ao secretário estadual de Educação, à Polícia Civil, até para que a ordem das coisas, a ordem pública e tudo mais, volte ao normal. Esse crime precisa ser esclarecido. Esse criminoso ou esses criminosos têm nome. Quem são eles? Muito já se falou aí com nomes que foram ventilados à imprensa, mas quem tem que comprovar tudo isso através de investigação é a própria Polícia Civil. Fica aqui um apelo aos delegados e, mais uma vez, ao secretário estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná.
Isso é um crime que chama a atenção não só no Brasil, mas fora também, dado aos comentários que foram divulgados, alguns até a gente mostrou aqui na televisão. Quer dizer, não pode ficar impune, não pode passar em branco. Só que o tempo está passando, o tempo passou, já hoje completando um ano, e nenhum tipo de esclarecimento oficial, extraoficial tem. Mas o que vale é o esclarecimento oficial, na minha opinião, da polícia. É a polícia que tem que concluir essa investigação. Estava vendo ali o doutor Francischini falando e ele acredita que mais alguns pouquíssimos meses isso será esclarecido. Então, temos que dar nomes aos culpados, mostrar o que eles fizeram e por pouco não terminou em uma tragédia ainda maior. Não é à toa que o Gilberto Fernandes hoje é um jornalista, uma pessoa que trabalha na imprensa e que trabalha acuado, que vive acuado, que vive preocupado, como ele mesmo acabou de dizer aí na reportagem, que ele ainda tem a esperança de voltar a viver com tranquilidade. Uma cidade que está sempre sob ameaça, então ele também tem esse desejo, assim como todos os outros, de você viver com tranquilidade, com paz, com harmonia. O contraditório é válido, agora não é na bala que você vai discutir os assuntos, muito menos com qualquer outro tipo de agressividade ou vandalismo. Jamais. Vamos aguardar. A gente tem esperança, quero que fique bem claro aqui, que nós acreditamos na polícia, sim, e estamos acompanhando através do nosso núcleo investigativo, estamos acompanhando muito de perto todas as ações, tudo que tem sido levantado, nomes que foram ventilados, mas obviamente que nós não podemos dar um passo à frente da própria polícia ou da justiça ou da Secretaria Estadual de Segurança sem que esses se manifestem legalmente e oficialmente. É isso que a TV também aguarda, mas acompanha muito de perto.